Olá, prazer estar com vocês novamente. Estamos iniciando um novo Focus Colóquio, num momento especial, momento onde a campanha, momento no qual a campanha eleitoral está oficialmente aberta. E evidentemente que estaremos aqui sempre que pudermos e com a maior frequência possível, debatendo e discutindo as eleições. E hoje, especialmente, vamos discutir pesquisas eleitorais, basicamente as pesquisas Atlas Intel em Fortaleza, em Juazeiro do Norte e em Caucaia, 3 cidades extremamente importantes para o Ceará, tanto para o jogo político quanto do ponto de vista econômico, né? São polos importantes na estrutura econômica do Ceará e com grandes populações. São as 3 maiores populações do estado. E, evidentemente, que Fortaleza como a joia da coroa. E vamos começar com a pesquisa Atlas Intel. E eu queria antes falar alguma coisa. Focus Poder, Atlas Intel, uma pesquisa contratada pelo Focus Poder, que infelizmente era para ter ido ao pleno conhecimento público no último dia 11 de agosto, mas uma liminar barrou a divulgação dessa pesquisa. Felizmente, hoje já está liberada, embora um pouco tarde, mas os números ainda continuam válidos. Eles envelhecem. Política é dinâmica, começou a campanha, aquela pesquisa tinha sido feita antes do início oficial da campanha, mas isso não faz com que ela perca totalmente o valor. Mas temos que ter a clareza de que é uma pesquisa feita no período entre 2 e 7 de agosto. Portanto, há cerca de 15 dias, são 2 semanas aí, né? É significativo. E um posicionamento do Focus, né? O Focus é plenamente a favor da liberdade de imprensa, óbvio, das liberdades de divulgar, óbvio, e não há sentido, Focus Poder não vê nenhum sentido em juiz que barra decisões judiciais barrando a divulgação de pesquisa. Isso é um critério dos meios de comunicação, divulgar ou não pesquisa. Todo meio de comunicação que se preze, ele só divulga pesquisa que tem credibilidade. Pesquisa que é contratada junto a institutos nacionais, institutos de credibilidade, como é o caso da Atlas Intel, que é uma empresa sediada no Rio de Janeiro e em São Paulo, e que faz pesquisa no mundo inteiro, em países como os Estados Unidos, México, Argentina, Chile, na Europa, Espanha, Romênia, vários países, né? E listado nos Estados Unidos, por exemplo, pelo New York Times, como uma das pesquisas confiáveis, né, naquele mundo de pesquisas que acontece nos Estados Unidos. Mas estamos aqui hoje, nesse novo ciclo, né, compondo a nossa mesa com o Alípio Leitão, né, diretor executivo do Focus, economista, com larga experiência na análise estatística, e agora, pela primeira vez aqui conosco, muito obrigado, professor Emanuel Freitas, titular da cadeira de Teoria Política, lá do curso de Sociologia, né, da UES, Ciências Sociais da UES, né, e com doutorado também ali na UFC, na nossa querida UFC, na área de Ciência Política. Obrigado, Emanuel, pela sua presença aqui. E, antes de qualquer coisa, eu queria, Emanuel, uma análise sobre esse momento sua, antes de entrar na pesquisa Atlas Intel, Focus Poder, aqui de Fortaleza. Esse momento é um momento onde a campanha já está liberada, mas não começou rádio e televisão, né? Que é outro momento novo que nós vivemos, né, nesse sentido. Porque antes, quem determinava o ritmo e a dinâmica das campanhas eleitorais era o horário eleitoral gratuito. Mas hoje temos que não é mais novidade, mas não deixa de ser novo para a política, as redes sociais, estas que dão o ritmo das campanhas no momento, né? A sua avaliação sobre isso, o impacto realmente está nas redes sociais ou rádio e televisão também é decisivo para as candidaturas? Olá, Fábio, prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, com a Alípio, com todos que acompanham o Focus Poder. Tanto o impacto das redes sociais é importante que a Câmara Municipal, por exemplo,
desativou as suas redes durante esse período eleitoral por conta dos diversos problemas que poderia vir a ter no campo jurídico em relação à exposição de vereadores que estão disputando a reeleição, assim como também do prefeito. Então, acho que... Isso é uma decisão da Câmara ou a legislação que determina? Uma decisão da Câmara Municipal. Inclusive, em outras eleições não havia essa restrição e agora resolveram fazer. Outras câmaras municipais não o fizeram, mas a de Fortaleza resolveu fazer, dado o número grande, elevado de vereadores que vão disputar a reeleição e que acabam tendo uma visibilidade, obviamente, que outros candidatos que não têm o espaço do sistema comunicacional de lá têm. Né? Então, o que a gente está vendo nesse momento acho que, primeiro, uma exposição dos grandes patronos das candidaturas, se a gente pensar no plano do Executivo. Né? O governador Elmano, por exemplo, disse ontem que ia se preocupar mais em governar do que em fazer campanha, a campanha ficaria para o final de semana. Nós temos visto o senador Camilo Santana mais presente aqui no Ceará nas últimas semanas, exatamente para acompanhar as convenções, para acompanhar o dia a dia inicial dos candidatos que ele tem apoiado. Então, o que você vê ainda é essa preparação para aquilo que será jogado no horário gratuito de propaganda eleitoral, mas também nos debates que movimentam ali o quente da campanha em meados de setembro. Ok. Alípio, alguma coisa sobre a Atlas Intel? Aí eu queria que você dissesse qual é a metodologia da Atlas Intel, para a gente já vai entrar aqui nos números de Fortaleza, tá certo? Quantos entrevistados, a maneira como a Atlas Intel pesquisa, e isso não deixa também de ser uma novidade, é o único instituto de pesquisa do Brasil que vai por esse caminho. É até interessante a gente voltar a falar um pouquinho do que é a pesquisa Atlas Intel em relação às outras pesquisas. Nós estamos falando aqui de uma metodologia que ela é inovadora, de certa forma, para o Brasil, mas para o mundo já é praticado, basicamente pelo fato de que, como a gente colocou, já existem alguns estudos que são feitos aí que apontam que existe uma certa intimidação do pesquisador no momento da entrevista, ou seja, o ato de você entrevista presencial, da entrevista e da pesquisa propriamente dita, como a gente está acostumado a conhecer comumente, que é o pesquisador abordando uma pessoa na rua ou por telefone, porque pode haver aí no caso aí uma certa intimidação e um grande receio ou de patrulhamento ideológico ou coisa que o valha, algum temor quando isso é feito por estranhos. Sem falar da questão que advém também lá da pandemia, que é esse contato, fica bem mais difícil de você prolongar um contato de rua ou coisa que o valha. E se me permite, Alípio, uma característica dessa que você vai falar da Atlas Intel, de fazer a pesquisa pela internet, que eu gosto de citar sempre, né? O mundo evoluiu em diversos sentidos. E a vida das pessoas, eu costumo dizer, que está completamente aqui no celular, nas redes sociais, no computador. Aqui ele lida com a sua família, aqui ele lida com os seus amigos, lazer. Aqui é uma estação de trabalho, né? E aqui é o seu banco. A vida financeira também do cidadão está aqui. E por que não a pesquisa? E aí, qual é a grande vantagem aí da Atlas Intel? É que onde é que ela revoluciona em relação ao convencional? Ela revoluciona porque você recebe aleatoriamente via redes, Instagram, que aí, logicamente, entra um impulsionamento da própria Atlas Intel, onde você acessa, como você mesmo disse, ou através de um tablet ou de um celular, ou até mesmo da internet, você responde aquele questionário, não está sujeito a ser identificado, e aí entra um aspecto que a gente aprendeu nos últimos 5 anos com a internet, com esse meio de mídias digitais, que é o anonimato, ele lhe protege. Então, esse anonimato faz com que você consiga aferir melhor as opiniões sem receio de patrulhamento ou coisa que... É quase como uma urna, né? É o eleitor e este equipamento, né? Enquanto que o telefone você pode ter um receio, que isso já se aponta, uma pesquisa através de telefone pode ter aquele receio de você estar sendo gravado, estar sendo patrulhado, ou coisa que o valha, dependendo da sua opinião, que pode destoar da opinião do seu contratante, ou seu patrão, ou do seu patrão, ou então do seu ambiente social, sim, que você não consegue exprimir a sua verdadeiro sentimento, a sua verdadeira ideia. E aí tem uma grande vantagem, que algumas pessoas fazem uma crítica, dizem, mas eu posso encaminhar esse meu inquérito aqui, esse meu questionamento, esse meu link que eu recebi pela internet, pelas redes sociais, eu posso encaminhar para outras pessoas. Esse ponto vem sendo levantado, eu recebi algumas menções nesse sentido aí. E aí entra uma grande diferença que é desconhecido da população.
Porque esse link que chega para você via Instagram, ele é tokenizável, ou seja, é um token que mesmo que você encaminhe para pessoas e queira fazer, de repente, uma influência de opinião, mandar só para um grupo seleto de pessoas com a mesma opinião, não vai ser possível. Ou seja, o próprio token, ou seja, ele individualiza, e a gente está falando aqui numa nova geração, ou seja, a pesquisa está caminhando para uma nova era, que hoje a gente já fala de Bitcoin, que estamos falando de blockchain, de token que está sendo feito de identificação, ou seja, que consegue individualizar e evitar esse tipo de manobra estatística. Ali, eu aproveito esse ponto extremamente importante, viu, Manuel? Eu navegando em uma das redes sociais, apareceu para mim você quer responder o questionário, a pesquisa Atlas Intel? Para mim, a minha rede social. Eu olhei, disse, não vou responder, sou jornalista, né? Aliás, os pesquisadores tradicionais evitam entrevistar jornalistas, né? E encaminhei para minha mulher, pedi que ela respondesse. A resposta foi: este questionário não pode ser respondido. Ela tentou preencher. Então, é exatamente isso que o economista Ali Leitão está falando. A tokenização, ela permite, ela evita que você faça esse tipo de enviesamento estatístico da própria pesquisa, ou seja, de ficar um clubezinho. Que coisa que, de repente, até numa abordagem de rua, você pode estar, o pesquisador ele pode ser tentado a entrevistar 4 pessoas que estão juntas, 4 pessoas de mesma opinião. Então, você tem aí também um viés que não entra mais na aleatoriedade da coisa, do randômico, né? Essa pesquisa que foi contratada pela Focus, da Atlas Intel, a primeira de várias outras pesquisas que virão em Fortaleza, ou seja, exclusividade aqui do Focus, ela, na verdade, foi feita por uma amostragem de 1.203 respondentes, ou seja, amplamente atendendo. Nós estamos falando de uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, ou seja, todos os números que são apresentados são números que você tem que dar essa margem de segurança, e a gente vai ver depois o resultado como está embolado, como a gente já falou anteriormente, a gente fez um anúncio anterior sobre isso, e um nível de confiança, margem de erro de 95%. Lembrando que é a margem de erro de 95%. Significa que se você for repetir isso 100 vezes, há uma probabilidade de 95 vezes essa informação da mesma. Tá certo? Então, basicamente, a estatística é essa. E aí você tem todos os estratos, né, correspondendo ao que a gente fala hoje de IBGE, a estratificação. Eu queria que eu já colocasse a capa da pesquisa Atlas Intel na tela, enquanto o Alipe fala, porque já eu vou entrar na pesquisa. Pronto. E aí a gente também aqui respeitado toda a questão da renda familiar mensal, então há uma estratificação, e aí tem percentual, nós estamos falando aqui de uma renda familiar mensal até pessoas que ganham até, só para falar só do extrato renda, nós estamos pegando pessoas que ganham até R$ 2.000 de renda familiar mensal. Nós estamos falando que 32,6% dessa amostra corresponde a esse extrato. Entre 2 e 3, 22%. Entre 3 e 5, 22,4%. Mais de 5 a 10, estamos falando de 12,4%. E mais de 10 mil de renda familiar mensal, 10,6%. Ou seja, isso aqui é apenas o extrato, tem também o extrato da escolaridade, da faixa etária, de religião. Então, tudo isso aí é identificado, e a gente vai divulgar isso amplamente pelo Focus Poder nos dias que seguem, para mostrar esses cruzamentos de informação que, digamos assim, que atestam, né, e a notabilidade dessa pesquisa feita pela Atlas. Pois vamos lá. Então, está aí a capa, né? Eleições Municipais 2024, Fortaleza, pesquisa feita, está lá, Notem que o embargo de divulgação era até o dia 9. Essa pesquisa era para ter sido amplamente divulgada no dia 9 de agosto passado. Mas sigamos. A consulta foi distribuída, os questionários foram distribuídos e respondidos entre 2 e 7 de agosto. Focus Poder mais Atlas Intel. Eu queria que vocês passassem já para os quadros seguintes. Metodologia, o Alipe já falou, pode seguir. Tá? Também, a Alipe já fez essa abordagem toda, resultados, cenários eleitorais, pronto. Pergunta se esses fossem os candidatos, em quem você votaria para prefeito da cidade de Fortaleza, né? É a única pesquisa que está dando esse resultado, viu, Alipe? Viu? Eis o diferencial. Eu defendo que a Atlas Intel ela consegue captar a dinâmica do processo político com mais competência do que as outras pesquisas.
né? Todas as outras pesquisas estão dando hoje o capitão na frente, menos a Atlas Intel. A Atlas Intel está mostrando um quadro aí absolutamente embolado, um empate técnico entre 4 concorrentes. Então, vamos lá. André Fernandes, do PL, com 22,8%. Evandro Leitão, com 22,5%. José Sarto, com 22,4%. E Capitão Wagner, do União, com 19,8%. Então, de fato, na prática, um empate técnico com André Fernandes numericamente à frente, praticamente numericamente empatado com Evandro Leitão e praticamente empatado com José Sarto, né? Todos na faixa de 22% das intenções, 22% a 23% das intenções de voto. Um pouquinho mais atrás do Capitão Wagner. E eu já queria alertar, Emanuel, que um ponto extremamente importante também na pesquisa Atlas Intel. Boa parte dos institutos não colocam o nome do partido na hora de submeter o questionário aos eleitores. Isso, para mim, é um diferencial significativo, importante. Datafolha, por exemplo, não coloca, Paraná Pesquisa não coloca, vários institutos não colocam o nome do partido na hora de apresentar o questionário para os eleitores. Então, está aí o resultado, lembrando que isso aí é da fase entre 2 e 7 de agosto, e possivelmente isso já tem evoluído, muito provavelmente isso já tem evoluído, porque a campanha já está aberta, está na rua, mas antes ainda de começar o horário eleitoral gratuito. Professor Emanuel, a sua leitura sobre este quadro. Esse quadro me lembrou aqui da eleição de 2004, quando a gente foi dormir no primeiro turno, no sábado, sem saber quem é que ia para o segundo turno, se você lembrar. Algumas pesquisas, Emanuel, muito bem lembrado, davam Moroni e Cambrai no segundo turno. Exatamente. Uma pesquisa, por exemplo, que foi divulgada pela Jangadeiro no sábado, dava isso. Eu lembro da capa do Jornal Povo, que era assim, tudo embolado. Era tudo embolado. Luiziane, Cambrai, Heitor Ferrer e Moroni, né? Então, nessa época eu estava no Jornal Povo, certamente a minha posição foi para colocar esse tipo de manchete aí, porque era fato. Isso. E se a gente pensar ali no Wagner, a margem de erro também dá, de certa forma, se a gente quiser, sim, né, ler sim. 4 forças políticas na cidade. Eu penso que o André tem um potencial de crescimento muito grande, porque se a gente pensar a quantidade de votos que o Bolsonaro tirou em Fortaleza em 2022, que era maior do que a quantidade de votos que o Wagner tirou. Você lembra quantos por cento? 460 o Bolsonaro, quase 470, e o Wagner 402. E em percentual, o Bolsonaro foi quanto em Fortaleza? Não vou lembrar agora, mas em termos... Ali você pode dar uma olhada, por favor? De votos era esse. E você está dizendo com isso que essa votação do Bolsonaro tende a ser, em grande parte, o André... assimilada pelo André. Exatamente. Se você lembrar que o Wagner recebeu o apoio do Bolsonaro oficialmente, mas não levava ele para a TV. Nem tocou no nome dele. Nem tocou no nome. O André fará as duas coisas, né? Ele é o candidato do Bolsonaro, se você já viu aí o material de campanha dele, está o tempo todo acionando essa imagem, e ele vai levar o Bolsonaro. Então, eu penso que o André... Já levou, Emanuel, muito bem lembrado. Entre esta pesquisa e este momento que estamos fazendo aqui, este nosso debate, Bolsonaro já visitou o André Fernandes no fim de semana passado. Foi o grande ato de abertura da campanha do André, foi a carreata, motociata que eles fizeram. Então, eu penso que o André deverá crescer muito mais, né? A transferência de voto deve ser aí... não completamente, obviamente, que isso não acontece, mas em grande parte sim. Penso que o Wagner será desidratado e penso que também o Sarto deverá receber um pouco mais... porque, assim, a gente tem que olhar, um prefeito em reeleição, quando ele não é bem avaliado, não era o caso do Roberto Cláudio, que era, sim, mas era o caso da Luiziane. Se a gente lembrar, em dezembro de 2007... a Luiziane tinha pouco mais de 30% de aprovação. Sim. E ela foi reeleita no primeiro turno, né, em 2008. Então, o Sarto é quem tem uma taxa... Curiosamente, para você ver como é que são as coisas, Emanuel, curiosamente, você está lembrando, Luiziane, é importante essas lembranças todas, porque é o histórico do processo eleitoral de Fortaleza, que é sempre muito rico. Sim. Que a Luiziane conseguiu se reeleger no primeiro turno
com uma gestão menos aprovada do que a tentativa de reeleição do Roberto Cláudio. Isso. Roberto Cláudio melhor avaliado, mas teve que ir para ao o segundo turno. Exatamente. Então, o Sarto mostrará... Os candidatos de oposição têm feito... tem tentado colar no Sarto a imagem de que agora ele está fazendo propaganda, gastando muito com propaganda, mas isso faz parte de um prefeito que está buscando a reeleição. Sim. Ele precisa mostrar o que foi que fez. Né? Então, penso que ele ainda deverá crescer ainda mais do que a gente está vendo aí. O importante é que esse quadro ele põe aí 4 forças políticas na capital. Né? O bolsonarismo, o lulismo, petismo, o governismo e o Wagner, que tenta representar um eleitorado de direita independente, que se a gente for eleições atrás, isso era mobilizado pelo Heitor Ferrer, né, que durante 2 campanhas tentou se amostrar... Você está dizendo que o Heitor Ferrer capitalizava o eleitor de direita independente? Sim, um eleitor não seria um centro, conservador. não? Assim... A atuação do Heitor Ferrer, depois que o Cid foi eleito governador, me pareceu ser mais de centro-direita. Né? A discursividade dele era voltada para o eleitorado conservador. Né? Pois deixa eu lhe fazer uma provocação. Em sua fala, você falou que o André Fernandes, candidato do PL, ligado a Bolsonaro, tende a esvaziar o capitão. Você está dizendo, então, que esse eleitorado de direita em Fortaleza pode ser 40 pontos? É isso tudo? Se a gente juntar aí, só nas intenções de voto André e Wagner, já dá um percentual de quase mais de 5, né? Mais 40, de 41, 42? Isso, exatamente. Pois não, se me permite também, o Sarto, embora seja do PDT, ele não fez um mandato de esquerda. O Sarto fez acenos importantes para o eleitorado conservador. Sarto fez um mandato Sarto. Isso, de centro-direita. Né? Então, se você juntar, pode até forçar, a candidatura de esquerda que tem aí é a do Evandro, por conta do partido. Mas mesmo o Evandro Leitão não é um homem de esquerda. Então, a gente tem aí uma campanha sem esquerda, se a gente pensar em termos clássicos. Ali quer dar uma informação. Só para complementar aquela informação que você tinha pedido aqui, que o professor Manuel tinha citado, o Bolsonaro teve, no primeiro turno, 35,17% dos votos válidos em Fortaleza, Pronto. enquanto o capitão teve 31,72% em Pronto. Fortaleza. Então, podemos dizer que o eleitorado de Fortaleza, Jair Bolsonaro, ex-presidente, bolsonarista, o eleitorado bolsonarista, chega a 35%, muito próximo dessa soma aí do André mais o capitão. E que o capitão amplia um pouco mais, né? Isso. O capitão amplia um pouco mais, porque já... Enfim, transita ali pelo centro e tal, papapá. Então, é alto. Sim. É alto. E parte desse eleitorado não via no capitão o candidato do Bolsonaro, porque o capitão não o levava nos braços. E isso foi em 2022 e 2020 também, né? Porque também o Bolsonaro gravou vídeo para o Wagner, para a prefeitura, mas o Wagner não exibiu isso no horário gratuito de propaganda. E devemos considerar que o Wagner, mesmo identificado com o bolsonarismo, mas sem colocar Bolsonaro, digamos, no colo, né, sem abraçar Bolsonaro, foi o grande vencedor da eleição de Fortaleza na eleição para o governo do Estado. Sim. Foi em primeiro lugar com folga. Isso. Em relação ao candidato do PT, Eumano de Freitas. Mas veja, mesmo sendo vencedor em Fortaleza, a votação dele ainda é menor do que a do Bolsonaro na cidade. Então significa dizer que para o eleitor bolsonarista tinha alguma coisa no Wagner que não o identificava por completo. O André não terá isso. Não há nada no André que não seja identificado como do bolsonarismo. Por isso eu penso que ele tende a crescer frente a esse eleitorado. Bom, o que o professor Emanuel está dizendo vai completamente na linha do que eu também venho dizendo. Eu fiz um texto mostrando uma pesquisa Atlas Intel lá em São Paulo que apontava um caminho de polarização, esquerda-direita, lá Lula, Bolsonaro. Né? Eu acho que, em boa parte, isso tendia a se reproduzir em Fortaleza. Né? Então, eu até coloquei assim, quem avisa, amigo é, dizendo que esse caso aqui de Fortaleza também tendia à polarização. Né? Que isso vai até Caucaia, pela Atlas Intel, já a gente chega no caso de Caucaia. Mas eu queria ver o próximo quadro. O próximo quadro da Atlas Intel diz... Eu acho que ele faz a distribuição, passando esse no outro. São votos válidos aí. Bom, aí só voltando um pouquinho, só para
não desconsiderar os outros candidatos. Técio Nunes aparece, inclusive, na frente de Eduardo Girão, mas consideremos que Eduardo Girão é um nome bem mais conhecido, é um senador da República, e consideremos que tem 3 pontos de margem de erro aí para cima e para baixo. Então, enfim, é o que há de significativo. Haroldo Neto, do UP, com 0,8%, Zé Batista, do PSTU, com 0,8%. Nesse momento ainda, lembrando, ainda não aparecia a candidatura do Solidariedade? Cidadania. Do Cidadania. Me deu branco, meu Deus. Agora, Lima, alguma coisa Lima. Jorge Lima, desculpa, conheço bem o Jorge, mas me deu branco. Que é uma candidatura ali, para ser muito claro, de uma pessoa muito ligada ao governador Camilo Santana, né? Eu acho que o Jorge Lima foi colocado ali para ser um personagem que vai ajudar o candidato Evandro Leitão no debate. Ajudar como? Diluindo ali. Há várias maneiras de você fazer as boas perguntas, as perguntas que interessam, compondo ali aquela situação de debate que tem uma estratégia também de debate. Também, Fábio, aumenta a possibilidade de o candidato do governo não ser inquirido por um adversário. Exatamente. Né? Então, no sorteio pode ser ele o sorteado a fazer a pergunta para o candidato governista. Porque nos debates, um candidato tem o direito de escolher quem vai ser perguntado, né? Então, 2008 tinha um candidato também do PCB, que era um candidato que vinha da gestão Luiziane, agora não vou lembrar o nome. Foi usado a mesma estratégia. Isso, então. Que era muito parecido, inclusive, com o Lula, né, fisicamente. O quadro seguinte, por favor. Aí esse quadro é extremamente importante, o que vai aparecer agora, que é a evolução, porque a Atlas Intel fez uma primeira pesquisa aqui em Fortaleza em dezembro, final de dezembro de 23, né? Então, já dá para ver a evolução, Emanuel, e ali fica muito claro aí, confirmando o que o professor Emanuel está dizendo, uma tendência de polarização. Você vê que quem estava em primeiro lugar era Capitão Wagner, com 28,6%, e desceu para 19,8%. Foi o único dos candidatos, quer dizer, junto com o José Sarto, né? Mas o José Sarto ainda dá mais de erro. Mas você vê que o Capitão Wagner saiu de 28,6% para 19,8%. O André saiu de 12,9% para 22,8%. Então, uma tendência de crescimento, junto com o Evandro Leitão, que saiu de 14,2% para 22,5%. Não consigo ler direito, mas é isso. Então, olha os dois gráficos que estão subindo. Olha as duas linhas que estão subindo ali. Claramente uma tendência de polarização, com uma queda, embora diminuta, e embora dentro da margem de erro, de José Sarto, e uma queda mais abrupta do Capitão Wagner. Confirmando toda essa leitura que foi feita aí de uma tendência de polarização em Fortaleza. Gente, isso quer dizer que José Sarto vai se esvaziar? Não creio. José Sarto é prefeito da cidade. José Sarto tem máquina, tem uma chapa de vereadores muito forte, está com uma campanha muito forte em redes sociais. É uma aposta a campanha dele, porque está apelando para algo que não é muito tradicional às campanhas políticas, mas é tradicional, é usual, é cotidiano nas redes sociais. Fazer gracinhas, memes, enfim, tentar chamar a atenção por esse lado. O que eu acho muito questionável, porque é o gestor. E gestor é gestor. Gestor engraçadinho fazendo piada, enfim. Mas vamos ver o que é que dá. É uma novidade nesse sentido. Eu queria só fazer um contraponto na questão. Se você voltar ali só para aquele gráfico de evolução, se você somar as intenções de votos para o Capitão e mais do André, nós estamos falando de 42 pontos percentuais, somando os dois. Considerando a margem de erro de mais 3, menos 3, a gente vai chegar exatamente nos 35 e alguma coisa, 35,17, que o Bolsonaro teve na eleição de 22 em Fortaleza. É interessante que como esse público bolsonarista está realmente ali representado por esses dois candidatos, obviamente hoje com vantagem de identificação notória, depois da própria vinda do Bolsonaro aqui, com André Fernandes. Mas o fato é
que esse número está condizente com o que foi aferido nas eleições aqui, 35,17%, ou seja, 42 menos 6 alguma coisa, nós estamos chegando ali naquela órbita do que o Bolsonaro teve em Fortaleza em 22. E nesse espectro ainda tem um Girão também, que é da mesma ideologia. Né? Sim, Girão, Partido Novo. Fala a mesma linguagem. Era da base de Jair Bolsonaro no Congresso e aí divide, principalmente nessa área de costumes, uma posição muito forte com o dito bolsonarismo. O que é interessante também é assim, como o André é muito identificado com o Bolsonaro, ele só pode tirar voto de um espectro, que é o espectro da direita. Então, por isso que, tanto nas redes sociais como no primeiro debate, o alvo preferencial do André foi o Wagner. E assim continuará sendo. E assim continuará, né, porque é de onde ele tirará votos. Pode tirar votos. Do mesmo jeito que Sarto e Evandro também. Pois é. Sarto, desde o começo, pelo menos, muito firmemente, até me estranhou um pouco, porque começou a bater muito no Elmano de Freitas. O Elmano não é candidato. Sim. O Elmano não é candidato. Talvez tenha uma participação até discreta nessa eleição de Fortaleza. Né? E isso é normal, isso é estratégia de campanha. Quem é o grande nome do PDT no Ceará? Ciro Gomes. Ele vai aparecer na campanha do Sarto? De maneira alguma. Não vai, aliás, já declarou que não ia. Emanuel, mais uma provocação para você. Você falou que, mesmo o candidato Evandro Leitão, não se pode dizer que é um candidato de esquerda. Fato. Ele tem um histórico de um cara de centro, com posições ali mais ao centro, um diálogo com as diversas forças, nunca foi um lulista clássico, nunca foi aquelas bandeiras tradicionais do PT, não é parte da trajetória política dele, certo? Mas as pessoas me levantam muito isso. E a minha resposta é a seguinte, é muito simples. Por isso que eu acredito. Acreditar em campanha política, gente, é algo... não passa disso, é uma crença com base em elaborações, com base em leitura, com base em experiência do profissional. No meu caso, aqui, há pelo menos 30 anos acompanhando eleições aqui em Fortaleza. E eu faço a seguinte pergunta diante disso. Por que é uma crença? Por que eu sustento? Quem é que o eleitorado de esquerda vai votar? Qual é o tamanho do eleitorado de esquerda em Fortaleza? É do tamanho do bolsonarismo? Se for, vai votar em quem? No capitão? No José Sarto? Não, a esquerda vai votar no Evandro, mesmo ele não tendo essa trajetória de esquerda. Por quê? Porque é o candidato do PT. E porque está dentro daquela aliança de esquerda, a aliança que sustenta Elmano de Freitas. Sim. É isso que reforça, na minha cabeça, a ideia de polarização em Fortaleza também. Ora, se você tem 35% do eleitorado da cidade que é bolsonarista, se você tem cerca de 35% também de eleitorado de Fortaleza que é de esquerda, e só tem um candidato para eles votarem, qual é a tendência que vai acontecer? Ou você avalia, com base na sua experiência, na sua leitura, aí com mais acadêmica, se é possível algum desses outros candidatos conseguir sugar algum voto do candidato mais à direita, bolsonarista, ferrenho, ou do candidato do PT, lulista, que tem um eleitorado clássico em Fortaleza? Parte desse eleitorado foi capturado nas últimas 3 eleições pela ex-prefeita Luiziane Lins, tá? Que disputou 2016, disputou 2020 e pretende disputar agora. Então, ela manteve isso fiel a ela. Tanto assim que na eleição de 2020, se você pensar, teve aquele apoio do PT do segundo turno ao Sarto, que ela não estava presente, e o Sarto quase perde a eleição ali para o Wagner. Então, significa dizer que houve um não comparecimento das urnas considerável de certa parte do eleitorado, que pode ser exatamente esse eleitorado de esquerda. Agora, como você chamou a atenção, a conversa, daí que foi importante para o Evandro, as várias imagens que ele fez com o Lula, Camilo e Elmano, trazer o Lula para a convenção em Fortaleza, onde a Luiziane não estava, para mostrar para esse eleitor que, de fato, embora tenha sido um candidato que tenha vindo para o partido para disputar a eleição, não tinha trajetória anterior
de proximidade com o PT, mas foi importante trazer a sua estrela maior, que é o Lula, para dizer que, de fato, esse é o candidato. E me parece que os adversários também vão explorar isso. O Wagner tem feito elogios sucessivos à Luiziane. Tem dito que vai recuperar coisas que a Luiziane fez, como, por exemplo, o Hospital da Mulher, que, segundo ele, não estaria funcionando como deveria. O próprio André fez menção ao fato de e o Sarto também fizeram menção ao fato de o Evandro ter tirado aquela candidatura que seria a candidatura natural da ex-prefeita. Então, de fato, tem um filão importante que ela manteve e que, por ser dela, é da esquerda. Então, há uma confusão se esse eleitorado é da esquerda e votaria em qualquer candidato da esquerda, ou se é dela. Daí a importância que a gente vai ver que ela vai jogar durante a eleição. Então, se ela for jogar, né? Se ela for jogar, se ela for jogar. Até agora ela está quietinha. Ela deve estar muito satisfeita, inclusive, com o número de Caucaia. Já entraremos em Caucaia. A deputada federal Luísa Elisa é a coordenadora da campanha de Valdemir Catanho, lá, seu braço direito de longa data, né? Lá em Caucaia é o candidato. Primeira vez que Valdemir Catanho se candidata, disputa um cargo eleitoral. Bom, eu queria discutir um pouco da Luiziane, ela acaba sendo um personagem importante nessa história. O eleitor da Luiziane naturalmente vai para o Evandro, não é? Não tem jeito, iria para quem? Sim. Naturalmente. Diante disso, qual seria o papel mais importante da Luiziane aqui em Fortaleza se ela resolvesse entrar? A meu ver, isso é uma pergunta que estou lhe fazendo, mas já vou dar aqui o meu ponto de vista. A meu ver, é o ataque à direita. Sim. Ela tem massa crítica para isso, ela é ouvida quando fala sobre essas questões e ela pode ser digamos, uma metralhadora dirigida para o André Fernandes. Isso principalmente num possível segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão. É isso? Sim, sim. Só que isso é o que se espera dela, né? Então, assim, não sei se seria, para usar uma expressão popular, chovendo molhado, né? Seria? A depender de quem vai para o segundo turno, você tem uma discursividade que será apropriada ou não. Né? Se a gente pensar se um segundo turno for entre André e Sarto, não sei, você teria claramente o eleitor de esquerda seria chamado a decidir a eleição, como me parece já ter resolvido a eleição de 20, né? Porque eram duas candidaturas de centro-direita, Wagner e Sarto. Né? Que me parece que continua o sonho de uma noite de verão ou o sonho de uma noite de eleição dos dois, né? Chegar ao segundo turno, a polarização. Fica claro que André Fernandes, eu vi algumas entrevistas dele ao atacar o capitão, quer chegar ao segundo turno e mira principalmente em Evandro Leitão, porque quer fazer o embate Lula-Bolsonaro aqui, Bolsonaro contra Lula aqui em Fortaleza. E a mesma coisa o petismo também. Ele faz essa aposta. Inclusive porque o segundo turno trará movimentações a partir da Câmara Municipal que foi eleita. Né? Então as coisas se resolvem de modo mais pragmático. Se o André for para o segundo turno, é mais fácil ele contar com o apoio do Wagner do que o contrário, dadas as usas que foram produzidas agora. Do mesmo jeito, se o Sarto for para o segundo turno, talvez seja mais fácil para ele contar com o apoio do Evandro e da esquerda do que o contrário, né? O Evandro ir para o segundo turno e o Sarto vir a apoiá-lo. Alípio, vou jogar uma questão aqui sobre Fortaleza. Aí, acho que você fez aí alguns levantamentos. O que é que os candidatos estão disputando mesmo, hein? No caso de Fortaleza, nossa capital, maior cidade do estado, né? Eu acho que tem quantos por cento do eleitorado, você vai dizer? Quantos por cento do PIB? Enfim, aliás, Fortaleza, como já escreveu o professor Emanuel, parece que está fora desse debate, né? Sim, e é interessante falar isso, porque se a gente for pegar aqui a receita total prevista na lei orçamentária anual, só Fortaleza aqui nós estamos falando de 10,7 bi de receita. Se você pegar Caucaia e Juazeiro, representam cada um 10% disso. Então, assim, é uma situação assim, bastante destoante quando a gente fala em termos de arrecadação tributária e do poderio financeiro que é Fortaleza. Logicamente que Fortaleza, por muito tempo, já teve... foi o grande receptório de indústrias. Essas indústrias, por uma necessidade até do crescimento da malha, da preservação da malha viária de Fortaleza, assim como o próprio porto de Mucuripe, que teve a sua necessidade de drenar parte e deverá continuar sendo reduzido toda aquela parte de tancagem, né, que já se tentou uma vez.
deve ser meta de quem assuma a prefeitura fazer aquela revitalização daquela região ali, onde hoje é a tancagem, perto ali do Mucuripe, das docas do Mucuripe. No entorno dele, para cidades circunvizinhas que compõem a região metropolitana. Quando a gente fala de Caucaia, nós estamos falando de 1,2 bi de receita. Tá? Nós estamos falando aqui de um município que hoje está congregando, é bom que se fale, boa parte da indústria local. Então, há uma canalização também pela proximidade do Pecém, que quando a gente fala de Pecém, apesar de Pecém pertencer ao município de São Gonçalo do Amarante, na verdade, o grande complexo industrial e portuário do Pecém, ele é uma mega região que, na verdade, parte está em Caucaia, parte está em São Gonçalo. Né? Que o pessoal pensa logo que está tudo em Pecém, não é essa configuração. E há uma drenagem automática para isso. Quando a gente fala de Juazeiro, a gente fala também o quê? Que é o principal referência. Juazeiro teve um crescimento nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, quando você se instala uma primeira faculdade privada de educação, ligada a Estácio de Sá, lá no município de Juazeiro, e a partir dali tem todo um crescimento imobiliário, tem todo um crescimento do setor serviço, e obviamente já existia, era tanto um polo, digamos assim, um grande município de Juazeiro, aquele entorno do Crajubá, que a gente chama Crato, Juazeiro e Barbalha, era um grande digamos assim, ambiente de agronegócio do Ceará, não nessa dinâmica moderna que a gente vê hoje, mas sempre foi, historicamente, e também recebia indústrias. Então, a indústria de calçado é forte lá, tem todo um setor, tem toda uma malha econômica que estava instalada lá em Juazeiro e reflete. O Juazeiro hoje tem uma receita anual maior 10% maior que Caucaia. E uma imensa informalidade que é próprio dessas cidades que têm turismo religioso, como é o caso de Juazeiro, e uma coisa que vem desde o Padre Cícero, né, que estimulou demais as oficinas caseiras, né, os artesãos, que isso aí é uma força econômica de Juazeiro muito forte e que, em grande parte, está na informalidade. Não é? Mas o próximo quadro, eu queria ver... Era interessante a gente colocar até isso, o ponto que para a gente sugerir aqui, colocar o resultado de segundo turno, que entra nessa discussão que o professor Emanuel estava falando de Fortaleza, atrás, né? De Fortaleza. Vamos seguir o próximo quadro depois daquele. Aí, no segundo turno para prefeito de Fortaleza, foi o que o Alípio pediu e era o que estava na sequência. Aí vamos lá. José Sarto contra André Fernandes. A preço de hoje, venceria a eleição com uma certa folga, né? 47,3% contra 35,6% de André Fernandes. A segunda simulação, Sarto contra Capitão Wagner. O prefeito também seria reeleito com uma certa folga, mas menor, significativamente menor do que uma vitória de Sarto sobre André Fernandes, 43% contra 38,9%. A outra, você vê que as diferenças estão aumentando, né? Ali é uma comparação com as outras. Não, é uma diferença de 11,7%, né? Sarto contra Fernandes no segundo turno, uma diferença entre os dois de somente 4,1 pontos percentuais, portanto, muito próximo da margem de erro se fosse Sarto e Capitão Wagner. Sempre lembrando, a preço de hoje, a eleição é momento, é retrato de uma circunstância momentânea, o processo é muito dinâmico. O que chama atenção aí, como a força do eleitorado de direita, viu, professor? Olha a força do eleitorado de direita aí, como ele tende a ir para José Sarto, que, como o professor identificou, é um personagem de centro-direita, né, que lida bem com as igrejas pentecostais e companhia. Pode voltar ao quadro, por favor. Não, o quadro anterior do segundo turno, esse aí. Né? Uma vitória folgada hoje, se fosse um segundo turno entre Sarto e Evandro Leitão. Ali, a meu ver, mostra claramente o tamanho da esquerda nessa disputa Sarto e Evandro Leitão. Né? Nessa faixa aí, 33, 32. Só que quando entra a simulação do André contra Evandro... Não, já a gente chega.
Já sei, porque isso aí é a polarização, né? Então, Sarto contra o Evandro, Sarto ganharia de 41 por 32, uma diferença de quase 10 pontos percentuais. O Capitão contra o Evandro também venceria com uma diferença de 7,5 pontos percentuais. Já o Capitão Wagner contra o André Fernandes, o embate da direita, olha como o Capitão consegue sair um pouco à frente, mas ainda praticamente dentro da margem de erro, porque é uma diferença de só 3,2 pontos percentuais. E a disputa polarizada obtém os índices mais baixos no somatório, André com 37,3 e Evandro com 39,3. Um empate técnico. A preço de hoje, uma disputa de segundo turno, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, André contra Evandro, PL contra PT. Professor, a sua avaliação sobre esse quadro aí, que é tão importante, sempre lembrando que a campanha começou, ela está nas ruas, daqui a pouco começa a rádio e televisão, daqui a pouco essa campanha entra não só nas redes sociais dos eleitores, mas na casa do eleitor, no horário gratuito, com aquelas inserções e considerando que Evandro Leitão tem praticamente a metade do tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. O que é mais interessante é a força do Sarto no segundo turno que não aparece no primeiro. Então, se na simulação de primeiro turno ele está em quarto lugar, aliás, em terceiro lugar, aqui no segundo turno ele mantém um eleitorado de mais de 40%, que significa dizer que é como se o eleitor estivesse dizendo que frente ao que está e frente ao que pode vir, é melhor continuar com o que está. É a aposta do Sarto, né? Isso. Daí ele atacar tanto... Daí a importância dele se mostrar nessa campanha como um gestor eficiente. Você tem avaliado a campanha do Sarto? Ele está mostrando essa cara de gestor eficiente? Uma coisa que me chamou a atenção foi que eu, antes de começar a campanha, eu pensava assim, em 2020, o Sarto tinha o Roberto Cláudio como seu grande patrono. O Sarto seria o continuador do que seria a gestão Roberto Cláudio. Ele teve isso porque o Roberto Cláudio saiu bem avaliado. Mas em 2024 eu pensava, o Sarto não terá mais o Roberto Cláudio, porque se passaram 4 anos e o principal patrono da campanha dele deve ser ele mesmo, para ele dizer para o eleitor o que foi que ele fez. Mas um dos primeiros vídeos que o Sarto soltou nas suas redes foi aquele vídeo em que o Roberto Cláudio está na beira-mar e o Sarto está no Vila do Mar e os dois se encontram. Né? Aquilo me chamou a atenção porque se os adversários puderem explorar, aquilo me parece ser uma demonstração de fraqueza do Sarto. Eu não tenho que mostrar, assim, de mim, e é contraditório com o slogan que ele criou nos últimos 2 anos, que pela primeira vez, foi a Prefis que fez. Então, ele está dizendo que tem coisas de Fortaleza que nem o Roberto Cláudio fez e que só o Sarto fez. Mas quando começa a campanha, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que precisa dar a mão ao Roberto Cláudio para mostrar uma linha de continuidade. Aí ele resgata um gestor que saiu há 4 anos. Então, me parece que essa estratégia dele poderá prejudicá-lo, porque o que o eleitor quererá saber é, Sarto, o que foi que você fez? Não é? Então, não é o que o Roberto Cláudio fez, é ele o que você prefeito, fez. Né? Ele é prefeito, exatamente. Tem que mostrar. E os adversários explorarão exatamente isso. O que é que a prefeitura não fez? Se a prefeitura passou os últimos 2 anos dizendo que tem coisas que foram feitas pela primeira vez, a cidade vai querer que elas sejam exibidas, que elas sejam mostradas. E também o Sarto tem um outro problema, que se a gente pensar aí na ideia da polarização, então os 2 padrinhos estão alavancando, André e Evandro, então o Sarto não tem patrono. Inclusive porque... Me parece que ele apelou para Roberto Cláudio. Isso, mas não tem um patrono nacional que naturalmente seria o Ciro Gomes, mas devido aos últimos acontecimentos aí no interior do PDT, não é um bom patrono nesse momento. Por isso aí que ele vai em busca do Roberto Cláudio, que, volta a dizer, saiu com a prefeitura muito bem avaliada. E mais do que isso, o Sarto tem o desafio de manter a tradição, 2 tradições. A tradição de um prefeito em Fortaleza não deixar de ser reeleito, né? Então, Juracy, Luiziane e Roberto Cláudio, e uma tradição que se inaugurou com o Roberto Cláudio, que é de presidente da Assembleia, que aí, nesse caso, ele vai disputar com o Evandro, porque o Evandro seria, se o Evandro vier a ser eleito, é o 3º presidente da Assembleia que sai de lá para governar Fortaleza. E um dos atos da campanha de José Sarto foi abraçar a Assembleia e cobrar lá.
E é interessante, né? Assim, também, os últimos, com exceção do Juraci, né, todos os prefeitos da redemocratização foram deputados estaduais. Com exceção de Juraci. Próximo quadro, gente. Da pesquisa Focus Poder, Atlas Intel, pode passar esse. Eu acho que tem um quadro que reflete aí, Fábio, que é bom, que nessa questão aí, que é da influência da avaliação, que fala a participação, como é que é avaliado, tanto o Camilo como... Não, vamos chegar lá, pode passar esse quadro. Pode passar. Próximo, por favor. Pronto, aí você aprova ou desaprova o desempenho dos seguintes líderes do governo. Esse quadro eu explorei esses dias no Focus Poder, extremamente importante. Você aprova o eleitor de Fortaleza, isso aí. Isso aí não mudou, não. Isso aí continua. Está muito novo, está muito presente. Não são 10 dias de intervalo entre a realização da pesquisa e esse momento que estamos fazendo esse debate que tenha mudado esse quadro, não. A meu ver, vai mudar é a propaganda eleitoral. Exatamente. Então, o presidente Lula, aí com 50% de aprovação, é significativo porque é o padrinho de um candidato, no caso, Evandro Leitão. José Sarto, eis o problema dele, tem 57% de desaprovação. Então, o maior trabalho de José Sarto é diminuir a rejeição ao seu nome e, portanto, à sua gestão. José Sarto não tem desaprovação. Quem tem desaprovação é a gestão dele, na minha leitura, né? O governador Elmano de Freitas também, numa situação em que ele não poderá ser um padrinho importante, significativo e decisivo, a meu ver, do candidato Evandro Leitão. Alguma observação, Aníbal, você queria? É só um detalhe interessante, que as pesquisas que estão saindo agora de outros institutos confirmam esse quadro que acabamos de mostrar aí, feito até o dia 8. Tá? Então, assim, hoje, essa tendência, logicamente com a margem de erro, 1,53, claro, ou tal, mas esse é o perfil, como você mesmo colocou, ele praticamente está estático ao longo de todo esse período, agora chegando até hoje isso. Né? Como você disse, pode mudar de repente a percepção do Sarto, da prefeitura do Sarto. É clássico, Alípio. O prefeito, historicamente, isso aconteceu com o Luiziane Lins, historicamente ele usa a campanha eleitoral para melhorar a aprovação de sua gestão. Sim. E o seu próprio nome. E isso está sempre muito ligado à força da propaganda. Sim. Eis o problema. Um problema para Sarto. A força dele na propaganda, pelo menos na gratuita, está gastando e jogando muito peso nas redes sociais, que é algo definidor, diga-se de passagem, né? Mas no horário eleitoral ele terá 1 minuto na TV, né? E poucas inserções, que são aqueles comerciaizinhos que são cirúrgicos, que aparecem no meio da programação. A pessoa está vendo uma novela, está vendo jornais, telejornais, Jornal Nacional, está vendo um jogo de futebol, o intervalo do jogo, ou está vendo o seu filme preferido, enfim, aí aparece no meio daquela propaganda aquela inserção de 30 segundos. Essa é extremamente importante. E quem tem muito é Evandro Leitão. Esse vai ser importante para ele, porque se o Elmano tem uma reprovação alta, né, também parte das críticas virão ao Evandro como candidato do Elmano. Então, o horário, como o Evandro vai ter 5 minutos, vai ser parte desses minutos a gente vai ver, vai ser para defender exatamente os ataques que o governador vier receber. E é interessante porque essa desaprovação do Elmano, com toda certeza, tem um lugar da segurança pública e da violência que a gente tem passado em Fortaleza. E aí, nesse momento... Chegaremos nesse quadro também. Mano. Eu penso que essa campanha, então, é aquela que o Wagner pode se sentir mais à vontade de encampar-se como candidato da segurança pública, que era o que se cobrava dele em eleições passadas, dele se mostrar como um candidato que não era de pauta única, que não entendia só de segurança. Agora ele tem um momento propício para, sim, de fato, dizer que ele pode ser um candidato da segurança. Nas campanhas eleitorais, as prefeituras estão proibidas de fazer anúncios, ok? Mas o governo do Estado não está. Sim. E isso aconteceu de maneira muito, mas muito forte na campanha que Roberto Cláudio derrotou Elmano de Freitas em 2012. A propaganda, a publicidade do governo na TV, principalmente, era muito ligada ao discurso do candidato na propaganda eleitoral. Então, se o candidato Roberto Cláudio ia falar de educação, ele falava em parceria com o governo, tal, papapá. E, coincidentemente, aparecia uma propaganda do governo do Estado
né, naquela mesma programação que ele está livre para anunciar, falando de educação também, né? Tem essa estratégia aí. Vamos para o próximo quadro, senão a gente tem que falar um pouquinho de Juazeiro e Caucaia. Próximo, por favor. O desempenho dos seguintes líderes do governo. Desempenho é um pouco diferente de avaliação pessoal, né? Enfim, eu acho que isso aí também não quer dizer muita coisa, além do que... Alguma coisa, Lipe? Não? Sigamos. Maiores problemas de Fortaleza. Vamos lá, é isso que o professor Emanuel acabou de falar. 74% aponta... Cada eleitor pesquisado tem direito a escolher 3 problemas. Por isso que a criminalidade aparece com um número tão alto, né? Se fosse só um problema, apareceria em primeiro lugar, mas menos alto. Então, criminalidade de 74,2%, praticamente 2/3 dos eleitores citaram a criminalidade, não é? Como seu principal problema. Saúde, em segundo lugar, é clássico. Aliás, faz pelo menos 20 anos que todas essas pesquisas apontam criminalidade e saúde. Saúde sempre é um problema. Saúde é difícil, saúde é vida e a criminalidade também, né? São 2 problemas que mexem com o cotidiano das pessoas, do cidadão, de uma maneira muito forte, porque diz respeito exatamente à vida, né? E a educação, onde o desempenho do Ceará é bom, onde o desempenho de Fortaleza também é bom, aí com 28,3%, até me surpreendo com esse índice de educação. Aí, algumas coisas que a gente tem que que chama a atenção, um baixo limpeza urbana só com 12,3%, né? Engarrafamento com 13%, corrupção me parece um problema que as pessoas não citam muito, saiu muito do debate aqui do Ceará, corrupção, saiu há algum tempo, transporte público com 10,1% só citado como problema. Ali, para alguma observação? Você não tem escândalo de corrupção a nível local e estadual e municipal? Não porque não tenha corrupção, mas porque o poder de governabilidade é mais forte do que a nível nacional. Sim. Né? Então, esses problemas não aparecem. E é histórico isso aí. Cria essa ideia de que não tem corrupção a nível estadual e municipal. E é tem. Histórico, a questão exatamente. É a relação com a Câmara e a Assembleia. Que exatamente. Também segura qualquer... Ali, alguma observação? Eu estava revisitando algumas pesquisas passadas, de anos anteriores, até 2004 para cá, e o interessante é o penúltimo item, que é a habitação, ele configurava entre os 6 primeiros itens. Então, assim, querendo ou não, a gente teve essa situação atendida em Fortaleza, se a gente puder fazer essa avaliação através desse ponto aí da pesquisa. Então, quer dizer, hoje, tanto que está lá uma coisa inexpressiva lá, qual o problema da cidade? Habitação, moradia. Aí você vê pelo todo o processo que já aconteceu de urbanização, de várias coisas que aconteceram na periferia de Fortaleza. De água. Tudo, isso aí foi bem esgoto, atendido. E aí volta para uma questão que prefeitura não diz respeito à criminalidade 100%, mas ela pode utilizar a sua estrutura como guarda municipal e tal para reforçar essa segurança. E é o que os candidatos fazem. É o que vai bater. E aí, um aspecto interessante. Esse item criminalidade, ele está presente em quase todas as pesquisas no Brasil. Ou seja, não é uma coisa pontual de Fortaleza, é uma coisa que a gente está identificando em todas as principais capitais. Criminalidade é o topo de tudo. E se a gente for aqui para a região metropolitana, e aí a gente já entrando aqui em Caucaia, também vai ter esse aspecto de segurança, como também em outros municípios da região metropolitana. Está aí uma boa tarefa ali para nós, no Focus, poder levantarmos aí esse resultado de criminalidade nas outras pesquisas, nas capitais brasileiras, as pesquisas que estão disponíveis. O próximo quadro, por favor, exatamente porque é um problema nacional grave. O outro, seguinte, avaliação da atual gestão, isso aí é importante, você avalia o desempenho da Prefeitura da cidade de Fortaleza em uma das seguintes áreas. Não, isso aí vamos seguir. É importante, mas o nosso tempo está ficando curto, temos que tratar de Caucaia, imagem dos líderes políticos. Isso é importante do ponto de vista da leitura das eleições de Fortaleza. Camilo Santana e Roberto Cláudio, aí, pau a pau, numericamente iguais, como uma avaliação, uma imagem positiva. Então, até respondendo aquela pergunta, aquela questão levantada pelo professor Emanuel há pouco, né, por que o prefeito Sarto está usando o ex-gestor e seu patrocinador na cidade de Fortaleza, embora
o José Sarto não tenha sido o candidato a prefeito preferido de Roberto Cláudio nas eleições de 2020. O preferido de Roberto Cláudio era outro candidato. Quem bancou essa candidatura foi Ciro Gomes. Roberto Cláudio foi lá e abraçou. Maior a imagem positiva de Camila e de Roberto do que Lula, né? E Cid Gomes, ali, com certa proximidade, né, tem uma imagem positiva, embora eu creia que essa imagem positiva gere pouca influência aqui na disputa de Fortaleza, considerando que ela tem uma tendência de polarização, né? O Elmano e a Luiziane Lins, por incrível que pareça, muito forte ainda em Fortaleza, se comparada ao governador Elmano de Freitas, né? Ela é mais influente em Fortaleza do que o próprio governador. Aliás, Elmano de Freitas, que nasceu para a vida política pública pelas mãos de Luiziane Lins. E Ciro Gomes, por isso que não está aparecendo na campanha de Sarto, nem vai aparecer aí com um baixo índice. E Bolsonaro com uns 27% aí, que é muito próximo daqueles 30 também, dos 35 que ele obteve de votação, aí com mesmo que não tenha imagem positiva para muitos, mas tem um eleitor bolsonarista de direita que acaba votando lá nos candidatos à direita. Algum comentário? Não. Não? Sigamos o próximo quadro. Sigamos. Aí você tem mais positivo e negativo desse candidato. Capitão Wagner com positivo de 44%, Evandro Leitão 36%, aí chama atenção, vai ter que trabalhar para melhorar a sua imagem. André Fernandes com 35% também, muito parecido com o tamanho daquele eleitorado de direita, não é, professor Manuel? 35%. Sarto com 31%, vai ter que trabalhar muito para melhorar a sua imagem positiva. E Eduardo Girão, enfim, que aparece aí muito abaixo no resultado final da pesquisa. Pode seguir? Pode seguir. Aí, entre os seguintes candidatos que você crê que está melhor preparado para lidar, não, vamos passar, aí é por área de atuação. Eu creio que terminamos pesquisa Fox Poder, Atlas Intel. Em breve, muito em breve, teremos uma nova pesquisa. Isso aí vai haver uma definição quanto à data já, mas ela só vai acontecer após o início do horário eleitoral gratuito. Creio que com uma semana de horário eleitoral gratuito no ar, teremos uma nova pesquisa Fox Poder, Atlas Intel. Queria partir logo para duas pérolas aqui da disputa eleitoral no Ceará. Juazeiro do Norte, primeiro, é uma pesquisa também da Atlas Intel, porém contratada pelo jornal O Povo, está ali o nome do jornal O Povo, Prefeitura de Juazeiro do Norte, o atual prefeito Cleidson Bezerra, do Podemos, numa aliança inusitada com o PDT. Você está juntando aí André Fernandes, o deputado estadual Carmelo Neto, Ciro Gomes, Bolsonaro, juntando com Ciro Gomes e companhia. Todos estavam lá no lançamento do Cleidson Bezerra. Juazeiro, historicamente, nunca reelegeu um prefeito. Está aí. Uma boa chance agora do atual prefeito Cleidson Bezerra, um ex-policial. Não existe ex-policial, um policial federal, ou é civil? Civil. É policial civil, que se afastou das suas funções para entrar na política, né? E Fernando Santana, e aí algo muito importante, Alípio e professor Emanuel, é muito ligado ao governador, ao ex-governador, atual ministro da Educação, Camilo Santana. São parentes, primos, se eu não me engano, com 38,1%. Não tem segundo turno em Juazeiro, por muito pouco, quase que a próxima eleição terá segundo turno em Juazeiro, se não houver nenhum acidente de percurso até lá, se não diminuir a população da cidade, coisa que não vai acontecer, dificilmente. Professor, algum comentário sobre Juazeiro? É importante, como você chamou a atenção, o primeiro candidato que pode ser reeleito, né? Se reúne um arco de alianças muito grande. Mas o que é interessante é que, na eleição de 2020, o Gleidson e o Vitor Valim Calcaia foram apresentados como os dois nomes de oposição do governismo estadual. À direita. Bolsonaristas à direita, então como importantes resistências eleitorais à hegemonia do Estado. O Valim se converteu ao longo do mandato e o Gleidson se manteve, ao mesmo tempo, alinhado com o espectro da direita, mas mostrando uma postura de independência, né? Ele era vamos dizer assim, um bolsonarista moderado, se é que isso é possível de existir. Mas ele se manteve alinhado à direita
e em momentos importantes, independente. Então, acho que isso manteve o apoio desse grupo importante, desse arco de aliança que ele vai ter aí durante a campanha, né? O que estava favorecendo sobremaneira. E, curiosamente, Juazeiro é uma cidade que com conotações políticas muito interessantes. O grupo dos Ferreira Gomes, por exemplo, na sua plenitude, nunca conseguiu ser determinante lá na região do Cariri, principalmente em Juazeiro. Né? Tinha que fazer alianças de todo tipo. E o que está acontecendo agora é uma nova recomposição de alianças lá que chama a atenção. Alguma observação sobre Juazeiro? Terra de Padre Cícero, tem que se declarar candidato lá, tem que se declarar devoto desde que estava no útero da mãe de Padre Cícero, porque senão não tem chance nenhuma. É uma terra de fake news, onde se pegar num candidato que ele não gosta do Padre Cícero, está derrotado, está fora. Isso aconteceu em diversas campanhas eleitorais lá de Juazeiro. Tem uma coisa interessante quando a gente vai analisar dados econômicos, e meu viés aqui sempre é para a questão econômica e financeira. Você vê a gestão do Gleidson foi uma gestão que melhorou as condições financeiras do município. Tá? Tem um aspecto aqui interessante. Nós estamos falando aqui de Juazeiro, que nós estamos com dados aqui do Tesouro Nacional, que nós estamos falando de 1,3 bilhões, que é o faturamento, que é a receita tributária de Juazeiro, entre receitas tributárias próprias, ISS, IPTU, ITBI, e transferências correntes. Sendo que as próprias é o mal das pequenas cidades. Quando a gente sai aqui da grande metrópole, que é Fortaleza, ela só representa 20%. Então, ou seja, a dependência de um FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse constitucional, do ICMS, que também é atribuído parte do que é do Estado, mas vamos dizer assim, repasse da Cefaz, vamos colocar dessa forma. E o Fundeb também, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que também é um repasse federal, representa 80% dessa receita. Estou falando em grandes números, big numbers aqui. Tá? Então, assim, o fato nós temos aqui um município que precisa da transferência, da parceria, mesmo assim, ele de encontro, que é diferente, por exemplo, que a gente chega já em outros municípios que estão ali com o PT, que precisa de uma parceria com o governo federal e o governo estadual para ter essa facilidade de recurso, mas você tem a melhoria na qualidade da gestão. Tanto que, quando a gente vai para um quadro que o Tesouro Nacional criou, que é a capacidade de pagamento do município, que ele faz um ranking dos municípios e cria algumas métricas para isso, Juazeiro está numa situação muito boa. Tá? Apesar de ter uma nota C, nota melhor, obviamente, então, ela teve uma melhoria. Ela tem B em quase todas as contas, só uma questão aí de caixa, de suficiência, que ela é C. Mas todo o resto está. E gasto com pessoal está equilibrado também, que sempre é um dado importante. Gasto de pessoal, por incrível que pareça, numa cidade do interior, apesar de ser uma região que é uma região... Tem pujança, né? Pujança, e ela é uma zona de retenção ali, de atração local, regional, não é metrópole regional. Ela tem hoje 50% só, que é muita coisa. Mas tem folga, né? Mas ela tem folga hoje, só em pessoal. Que é 65%. Isso. Professor Emanuel, alguma observação de Juazeiro ou a gente parte para Calcaia? Recebeu importantes impactos obras do governo estadual nos últimos anos, né? Então, dá visibilidade a candidatos do governo. Pode continuar, professor. Vai ter um quadro seguinte que eu quero que vocês coloquem. Vamos lá, pode continuar. Recebeu muitas obras do governo estadual nos últimos anos, o que ajuda o candidato do governo lá, no caso, o Fernando Santana. Pois é, tem um quadro aí que já mostra a influência política, né, e da quantidade de obras que foram feitas por Camilo Santana. Vamos ver aí se a gente consegue colocar no ar. Exatamente, não é esse. Foi esse que eu passei para vocês? Foi? Bom, não era exatamente esse, mas... Já da imagem positiva do Camilo. Exatamente. Eu tenho aqui um quadro, se você... Professor, eu queria que o senhor continuasse aí a sua avaliação enquanto eu encontro esse quadro aqui, que ele é importante. A presença de obras do governo faz com que a imagem do Camilo seja muito positiva e isso vai dar
numa imagem também do seu candidato, que é o Fernando. Até bondinho lá do Padre Cícero foi construído. Pode, né, colocar esse quadro aí anterior. Estradas, equipamentos de educação, ampliação da Universidade Regional do Cariri, por exemplo. Tudo isso vai produzir uma marca positiva do Camilo. É isso aí, esse quadro mesmo. Eu tinha me enganado, desculpa. É esse quadro mesmo. Camilo Santana aí com incríveis 80% de imagem positiva, que é exatamente o que o professor Emanuel estava falando. Tem um comentário do Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, aqui no Twitter, onde ele diz o seguinte: a grande popularidade do Camilo Santana, que tem 80% de imagem positiva em Juazeiro do Norte, inclusive mais que o Lula, pode ser um game changer pela frente em Juazeiro do Norte. Ou melhor, pode ser um ponto de mudança e que pode influenciar a favor do candidato do PT, o Fernando Santana, lá em Juazeiro. Que era a mesma popularidade que o Lula tinha quando elegeu a Dilma, não? Não, popularidade muito alta, 80%. Lá, certamente o ministro vai ter que tirar lá umas folgas de Brasília para colar nessa candidatura, que é uma candidatura in factory. Aí, sim. Né? E junto com Lula, com 70%, até o governador Elmano de Freitas está muito bem na cidade, com 55% de imagem positiva, é significativo. Né? E o ex-governador Cid Gomes, senador, hoje 52%, Ciro com 30%. Então são pontos aí a considerar que pode ajudar a mudar o jogo. Não tem segundo turno, então o Gleidson precisa cair, o Fernando precisa subir para que mude esse quadro que está lá em Juazeiro. A política é dinâmica, está muito cedo, ainda vai... A campanha, ainda costumo dizer sempre, a campanha começa a entrar na vida do cotidiano das pessoas quando começa o horário eleitoral gratuito. O caso do Ceará é clássico. As mudanças, as variáveis para os candidatos, as mudanças de posição, os crescimentos e as grandes viradas, elas costumam se dar nos últimos dias da eleição. O caso de Fortaleza é clássico, diversas situações, onde o professor já citou hoje, o caso de Luiziane em 2004, podemos citar a última eleição em 2020, que quase todos os institutos de pesquisa erraram aqui em Fortaleza, colocando uma folga muito grande entre José Sarto e Capitão, e quando terminou a eleição, na verdade, nos votos válidos era uma diferença muito pequena. Mais uma semana de eleição ali, talvez tivesse acontecido até uma virada. Né? 2012 também, com o Heitor, o Roberto Cláudio e o Elmano de Freitas. Né? Todas as pesquisas... teve mais do que... 2012, todas as pesquisas davam, na última semana, uma vitória de Elmano de Freitas, até chegar às pesquisas do sábado e tal. E aconteceu com Elmano também em 2020, na eleição de governador, 2022, melhor dizendo, todas as pesquisas davam ali um segundo turno entre Elmano e Capitão Wagner. E só a Atlas Intel, gente, uma pesquisa também encomendada pelo Fox, a Atlas Intel deu 48,4% no sábado, véspera da eleição. Tanto que eu dei a manchete que Elmano tem 48,4% na Atlas Intel e eleição pode ser decidida no primeiro turno. Quase que me massacram porque eu escrevi isso. Mas é coisa de quem conhece a dinâmica do eleitorado. Aliás, o Andrei, cientista político, CEO da Atlas Intel, ficou chateado, porque ele não conseguiu captar esse crescimento. Eu até expliquei para ele que isso é muito comum aqui no Ceará, né, na última hora, é próprio de regiões mais pobres, né, onde a força política de determinadas candidaturas, com prefeitos, vereadores, nos últimos 2 dias, são algo decisivo nas campanhas. Alípio, vamos finalizar nosso programa. Algo mais que vamos finalizar, Alípio? Tudo ok? Perfeito. A gente podia ir para Calcaia, né? Só dar uma passada em Calcaia. Eu esqueci de Calcaia, gente. Perdão. Esqueci de Calcaia. Vamos colocar aí o quadro de Calcaia também. A Atlas Intel, também contratada pelo Jornal Povo. Fox Poder tem a Atlas Intel em Fortaleza. Jornal Povo tem a Atlas Intel em Calcaia e Juazeiro do Norte. Pesquisa aí bem quente. Foi divulgada ontem. Né? Valdemir Catanho, aí nos votos válidos isso, viu, gente? Um empate técnico entre Valdemir e Aginaldo, uma diferença insignificante de 0,4 pontos percentuais de diferença, 30,3, Valdemir Catanho, primeira disputa do Catanho,
candidato do PT, apoiado pelo prefeito Vitor Valim, apoiado pelo governador Elmano, apoiado por Camilo Santana, apoiado por Lula, e a Coronel Aginaldo, candidato do PL, apoiado por Bolsonaro, apoiado por André Fernandes, apoiado pelas lideranças de direita aqui no Ceará, e o ex-prefeito Naomi Amorim, com 23,1%, candidato do PSD, de Domingos Filho, e a Emília Pessoa, que surpreende, vai bem, com 16,7%, candidata do PSDB, né, com a baixa estrutura, com a aliança pequena, mas ali. A meu ver, aí, eis a grande questão, Fortaleza, Caucaia colado em Fortaleza. Nós temos um maior bairro de Caucaia, Jurema, é praticamente um dormitório de Fortaleza, então tem uma influência muito forte. Se acontecer uma polarização em Fortaleza, vai estar acontecendo também em Caucaia. E uma coisa, podem ter certeza, esta coisa tem a ver com a outra. Fortaleza tem a ver com Caucaia, Caucaia tem a ver com Fortaleza. Então, professor, tendência de polarização? Foi a grande aposta dos dois líderes, né? Caucaia até pelo que aconteceu na eleição passada, surpresa com a eleição do Vitor Valim, então significava dizer que tinha um eleitorado de oposição à gestão que seria bom de se mobilizar, né? Chama a atenção nessa pesquisa, não está aí no quadro, a baixa aprovação do prefeito Vitor Valim, que estará dentro da campanha do Catanho, né? Então, me parece aí uma tendência em Caucaia de uma eleição de oposição. Se você juntar aí o Coronel, o Naomi, que disputou com o Valim em 2020, perdeu ali naquele problema da véspera da eleição com Sim. o irmão dele, né, que foi flagrado com dinheiro e tal. Sim. E a Emília, todas essas 3 candidaturas são de oposição à atual gestão. Aí me parece que a estratégia aí, mais do que de polarizar nacionalmente, seja explorar a relação do Catanho com a atual gestão, que é bem avaliada na região praiana, que foi onde as grandes obras foram realizadas, mas que quando sai da região litorânea e vai para o centro, para a periferia, não tem uma boa avaliação, que é onde o Naomi é forte. Detalhe, segundo turno, Caucaia tem eleitores suficientes para ter eleição de segundo turno. A última anterior já foi decidida também no segundo turno, parece que caminha fortemente para isso, esse embate polarizado Lula-Bolsonaro, com essas características que o professor está dizendo. Se somarmos esse voto de oposição, aí considerando que Catanho é apoiado pelo atual prefeito, embora considerando que o atual prefeito Vitor Valim tem tido uma atuação discreta no processo eleitoral, certamente em função de uma avaliação não tão positiva ou uma baixa avaliação de seu mandato. Caucaia, Alípio, não se fala em qualquer processo de desenvolvimento econômico do Ceará hoje sem passar por Caucaia. Até porque quando a gente se fala em turismo aqui no Ceará, inevitavelmente a gente fala ou lá de Jericoacoara, com todo aquele polo ali do Preá, aquela região, ou então a gente está falando do Cumbuco, de tudo que está sendo feito. E justiça seja feita. Isso foi uma coisa que começou, como a gente começava antes, lá pelo Naomi, revitalização dessa coisa, e obviamente o Vitor Valim deu intensificada nessa revitalização do turismo, ou seja, daquela estrutura de recepção, o receptivo todo ali, hoteleiro do município de Caucaia. Aí estamos falando de Cumbuco, nós estamos falando aqui aquela região que está sendo muito bem ali atendida por grandes operadores internacionais. De infraestrutura também, obras de infraestrutura, sem dúvida alguma. E, obviamente, também nós estamos falando aqui de um acarreamento de várias indústrias que estão sendo indo para lá. Então, está sendo pensado lá, está tendo um movimento, como eu já citei antes, de descentralização da malha industrial do Ceará e Caucaia está tentando pegar esse seu filão. O interessante também é que Caucaia, nós estamos hoje, do mesmo jeito, é um município que depende de 20% só da sua receita própria, tá? Assim como o Juazeiro. O resto é repasse ou federal ou estadual. Estou falando de Fundeb, estou falando de FPM, estou falando de ICMS. Né? E um outro aspecto que é interessante, provavelmente, aí entra aqui na seara do professor Emanuel, segurança, de novo, vai ser um elemento onde quem tem a pecha de combater o crime vai ter esse destaque, porque os números nacionais, quando a gente puxa aqui, criminalidade, Caucaia está no ranking nacional entre as cidades mais violentas do Brasil. Né? Considerando que o candidato Aginaldo, aí que está
colado, em primeiro lugar, com Catanho, é um policial e a fala dele, todo o discurso dele está muito relacionado a isso. Professor Emanuel, muito obrigado aqui. Eu queria que você finalizasse. Teremos um outro programa em breve. Conto com a sua presença aqui, aí, já com os horários eleitorais aí, em andamento. Né? Você sabe que o processo político ele é extremamente dinâmico. Né? Então, a gente precisa estar acompanhando aí praticamente não, cotidianamente, né, o desenrolar dos acontecimentos. O professor lida com isso, está sempre muito atento a essas questões, a essas mudanças, sabe, a dinâmica do processo, e em breve estaremos aqui novamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu deixo 30 segundos aqui para a sua avaliação final, professor, também, desse momento. Eu que agradeço, Fábio, Alípio. Tem um livro do Lavareda que se chama Emoções Ocultas. Né, que Antônio Lavareda, publicitário, trabalhou muito tempo aqui durante a gestão em Tasso Gereissati, é um especialista em pesquisa e em marketing político. Isso aí. Tem um livro dele que chama Emoções Ocultas, que trata exatamente da eleição. Eu acho que é isso que nos aguarda, e quanto mais, vamos dizer assim, emocionantes foram essas emoções dos próximos dias, melhor, tanto do ponto de vista da democracia, como também do ponto de vista analítico. Ok, muito obrigado e até breve. Já já nós estaremos de volta aqui fazendo a nossa análise da campanha de Fortaleza, de algumas cidades do interior e de algumas capitais muito importantes. Né? Quando a gente fala em polarização, isso não é uma vertente que não está configurada ainda não. Né? A gente vai ver se vai se configurar, que se dá em diversas capitais. A eleição municipal é sempre um grande preparo, né? É um primeiro turno da eleição estadual, que acontece daqui a 2 anos, né? É estratégico nesse sentido, portanto, estaremos atentos ao desenvolvimento, ao desenrolar das campanhas em todo o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.